O batismo é um ato simbólico praticado uma única vez por um convertido, através do qual ele expressa a sua identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Por que você quer se batizar? Para que você quer se batizar? Porque eu morri com Jesus Cristo. Eu morri enquanto Jesus morreu. Eu também morri com Ele para o pecado. Minha vida já foi transformada e eu ressuscitei para uma nova vida. E eu quero confessar isso publicamente. Quando eu for imerso em água, eu quero que as pessoas olhem para mim e dizer: já foi sepultado o velho homem, ele morreu. E quando eu for retirado da água, eu quero que todos saibam que eu vivo uma nova vida em Cristo. Não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito de pregar doutrinas bíblicas. E me veio à mente, né, a doutrina sobre o batismo. A doutrina sobre o batismo. Eu lembro que quando estava com a juventude, eu ouvi algumas perguntas, algumas dúvidas sobre esse assunto. E eu decidi trazer hoje uma palavra de Deus sobre esse assunto, que é de grande importância para a igreja. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, Jesus disse para os seus discípulos: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, Ele deixou duas ordenanças para os discípulos. Os irmãos sabem quais são as duas ordenanças da igreja? O batismo e a ceia. São as duas ordenanças, duas coisas que Jesus mandou que a igreja praticasse. Segundo a Bíblia, o ensino sobre o batismo, ela faz parte das doutrinas mais básicas da fé cristã. É uma das doutrinas mais básicas, das primeiras doutrinas que as pessoas devem aprender. Todo cristão deveria saber sobre esse assunto, mas infelizmente é um assunto pouco ensinado. Você já viu alguém pregando sobre a doutrina do batismo? Geralmente, quando vão falar sobre esse assunto, é quando chega o período do batismo, né? E trazem um ensinamento assim bem rápido e rasteira sobre o assunto. Mas vamos compreender melhor sobre esse assunto. Então, esse é um dos assuntos básicos. Todo cristão deveria compreender esse assunto e deveria ter capacidade para ensinar outros. Pelo fato de os cristãos não terem, muitos cristãos não terem o conhecimento básico das doutrinas bíblicas, eles estão perdendo a oportunidade de crescerem no conhecimento. Viu? Você sabe as doutrinas básicas da fé cristã? Você diz: que pregação difícil ali, né? Eu não entendo nada daquela pregação. Pois é, você perdeu o básico. Aí não tem como você compreender as coisas mais profundas, porque você tem que conhecer os ensinos, os primeiros ensinos da fé cristã, e em seguida você vai amadurecendo. É como matemática. Se você não aprender matemática básica, se você não aprender as 4 operações, você não vai saber fazer as outras coisas, não. Você precisa conhecer os ensinos básicos da fé cristã. Se você perder esses ensinamentos,
você está perdendo a oportunidade de crescer no conhecimento e avançar em assuntos bíblicos que são mais profundos. Veja, Oséias, esse aplicativo tem a versão NVT, coloque nela. Hebreus capítulo 5, do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 2. Está na Nova Versão Transformadora, para facilitar a compreensão dos irmãos. Veja só o que está escrito em Hebreus capítulo 5 e versículo 11. O autor aos Hebreus, ele diz: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Ele estava falando sobre o sacerdócio de Cristo, mas são coisas difíceis de explicar. Vocês estão percebendo que existem assuntos na Bíblia que são difíceis de explicar. Tem assuntos que nós evitamos pregar, porque se a gente for trazer, vai ser um dos assuntos mais chatos para muitos irmãos. Não vão compreender o assunto e vão ficar assim, aéreo. Por quê? Está faltando o básico. Nós devemos compreender as doutrinas básicas. Ele diz que eu gostaria de falar muito mais a respeito disso, mas são coisas difíceis de explicar. Olha só, sobretudo, acima de tudo, principalmente, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Está vendo? Os irmãos têm que se dedicar, irmãos. Se dediquem a ouvir e compreender as doutrinas da palavra de Deus. Não sejam displicentes. Amem tudo que está sendo pregado aqui, se o assunto for embasado na Bíblia Sagrada. Por mais que pareça ser um assunto chato e cansativo, é necessário para vocês aprenderem e amadurecerem. Vocês precisam. Escutem a mensagem, escutem a palavra de Deus. Ele diz: vocês foram displicentes acerca das coisas que vocês ouvem. Próximo versículo. A esta altura, olha o que o autor está dizendo. A esta altura, pelo tempo de crente, pelo tempo que já foi pregada a palavra de Deus para vocês, vocês já deveriam ser mestres. Vocês deveriam estar ensinando a outras pessoas. E essa é uma pergunta para vocês. Vocês têm condições de ensinar alguém sobre as doutrinas bíblicas? Julgue-se a si mesmo, seja honesto com você mesmo. Você tem condições de explicar? Como a gente vai fazer um evangelismo quando as pessoas não sabem explicar o básico da fé cristã? Fica só naquele repeteco, coisas que decoraram, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas está esquecendo. Para que eu preciso desse remédio? Por que eu preciso desse remédio? Sai na casa do povo, oferta, dizendo que ele precisa de remédio tal, e ele vai dizer: para que eu preciso desse remédio? As pessoas têm que entender para que elas precisam da morte de Cristo. E você tem que mostrar que há um Deus que está irado com elas, pelos pecados delas. Elas estão destinadas ao inferno. E elas não podem se salvar por méritos próprios. Não pode se salvar adorando imagem. Não pode se salvar pagando penitência. Não podem se salvar fazendo bem às pessoas. Elas não podem se salvar pelas obras. Quando ela entender isso, aí você vai dizer: mas teve um Deus que foi amoroso para com a humanidade pecadora. Ele enviou o seu Filho e deu ele para que ele entregasse sua vida para pagar a penalidade do nosso pecado. Somente ele poderia pagar. Você tem que ensinar toda a doutrina. Não é chegar porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Eles sabem disso. Eles sabem disso. Eles precisam que você apresente o Evangelho, dizendo assim: você precisa de Jesus por causa disso, disso e daquilo. Porque você está em condenação, porque o mundo está em pecado, porque o ser humano é mentiroso, porque o ser humano é isso e aquilo, e você vai mostrando. Aprenda o básico das Escrituras, para que você tenha a capacidade de ensinar a outras pessoas. Tá certo? Pelo tempo, vocês já deveriam ser mestres. Vocês deveriam ensinar
nossa, Jesus me justificou. Olha só como foi que isso aconteceu. Olha que maravilha. Mas são os assuntos que para cristãos, os mais chatos, quando deveriam ser os mais prazerosos. É aquela pregação que as pessoas vão olhar e dizer: está sem sal, está sem unção. Está entendendo? Quando são as mensagens mais poderosas, aquelas que salvam o pecador, são essas. Você precisa compreender. Então, tem irmãos que precisam novamente que alguém ensine, porque ele só sabe dizer: Jesus morreu na cruz para me salvar. Por que você quer se batizar? Porque Jesus me salvou. É isso que ele sabe dizer, porque é um decoreba. Ele decorou isso aí, todo mundo fala isso, mas não entende o desenvolvimento dessa doutrina, como explicar, como isso aconteceu. Ainda precisam de leite. Tem gente que não tem condição de triturar uma doutrina mais profunda, da palavra de Deus, porque ele não consegue compreender. Então ainda está precisando de leite. Tem que tomar um leitinho de novo e aprender o básico de novo das Escrituras Sagradas. E não pode ingerir alimento sólido. Se ingerir alimento sólido, ele age com aquela carnalidade. Ou palavra falha, ou palavra não sei. Quando a palavra é poderosa e profunda, ele não consegue entender. Próximo versículo. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Você é criança? Olhe para você. Aprenda. Traga caderninho, anote, escreva, marque. Se não, preste atenção e amadureça dessa forma. A Bíblia diz: bem-aventurados os que leem, porque tem os que sabem ler. E quem não sabe ler? Os que ouvem e guarda. Guarda, fica guardado. Não escreve, mas está guardado. Próximo versículo. O alimento sólido é para os adultos. Aqueles que são mais maduros espiritualmente, eles conseguem entender certas doutrinas, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e errado. Próximo versículo. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo. Ele está dizendo assim, para deixar de lado, irmão, não é para abandonar esses ensinos, não. É parar de ficar só tomando leite. Parar de estar se contentando só com essas palavrinhas básicas, pregações básicas. Vocês têm que se aprofundar na palavra de Deus. Vocês precisam. Vamos deixar de lado os ensinamentos básicos. Isto é, continue, entenda os ensinamentos básicos, mas progrida no conhecimento. Não fique só nisso. Eu sei dizer que Jesus me salvou. Tem que saber dizer mais coisa. Você tem que saber dizer mais coisa do que isso. Você está tomando leite ainda? Quem sabe dizer que Jesus me salvou? É só os irmãozinhos básicos. Você tem que saber dizer mais coisa. Viu? Deixe os ensinamentos básicos. Vá para mais profundo. Comece a usar textos bíblicos, explicar textos bíblicos, compreender esses textos bíblicos sobre as doutrinas, sobre os ensinamentos. E sigamos em frente, alcançando maturidade. Vamos deixar o leite, irmãos. Vamos parar de estar tomando só leite. Precisamos de ensinos mais profundos para alcançar maturidade, amadurecimento. Amadurecimento, você não consegue, não é com a idade não. Não é com o tempo não. Amadurecimento você consegue com a palavra de Deus. É a palavra que vai te fazer um crente maduro. Tem crente que tem idade, velho, já há muito tempo na igreja, mas é tolo, não tem sabedoria nenhuma. E tem pessoas que são jovens, mas estão adquirindo conhecimentos profundos das Escrituras, estão amadurecendo. E tem velhos, mais adultos, que têm tempo de crente, mas também tem tempo de amadurecimento. Por quê? Porque se alimentaram da palavra de Deus. Se alimentaram. Olha só, certamente
saber? A imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. São as doutrinas básicas que nós cristãos deveríamos saber sobre isso. Deveríamos saber sobre isso. O que é o batismo, meus irmãos? Pode colocar na versão normal, viu? O que é o batismo? Vamos lá entender a definição sobre batismo. O batismo é um ato simbólico praticado uma única vez por um convertido, através do qual ele expressa a sua identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. O batismo é um ato simbólico. Simbólico. Quem vai praticar este ato simbólico? O novo convertido, a pessoa que se converteu. Neste ato simbólico, o que está simbolizando ali? A identificação dele com Cristo em sua morte e ressurreição. Esse é o significado do batismo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus ordena aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está vendo aqui que o batismo foi uma ordem que o próprio Senhor Jesus deu para os seus discípulos. Ele ordenou: vão, façam discípulos e batizem eles. Ganhem pessoas para Cristo, ganhem pessoas para mim, Jesus disse. Faça isso, preguem o Evangelho, façam discípulos, pessoas que sigam vocês e aprendam as verdades do Evangelho de vocês. E o que vocês vão fazer? Batizar elas, batizar aqueles que se tornarem discípulos, aqueles que se converterem. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pergunta: por que o cristão ele tem que se batizar? Qual foi a primeira pergunta? O que é o batismo? O que é o batismo? É um ato simbólico. É um ato simbólico praticado por aquele que se converte, né? Que representa a morte e ressurreição de Cristo e também de sua vida, tá? É esse o significado do batismo. Mas por que é que o cristão tem que se batizar? O primeiro relato bíblico que nós vemos sobre o batismo é o batismo de João. Ele foi chamado de João o Batista, não porque esse era o seu sobrenome, mas porque ele foi enviado por Deus com a missão de batizar pessoas. Daí ele ser chamado de João o Batista, que é o batizador, tá? João o batizador, ele batizava. João, irmãos, ele não administrava o batismo em águas pela sua própria vontade e iniciativa. Quem mandou batizar? Fui eu mesmo inventei, eu estou batizando aqui. Não, João recebeu essa missão e ele foi enviado por Deus para fazer isso, para batizar. O próprio Cristo se submeteu ao batismo de João, reconhecendo que o batismo dele era uma instituição divina e não humana. Veja Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 16. Mateus capítulo 3, do 13 ao 16. Então veio Jesus da Galileia ter com João, aonde? Junto do Jordão, para ser batizado por ele. Próximo versículo. Mas João opunha-se, dizendo a Jesus: não, o Senhor vem ser batizado, eu é que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim para ser batizado? O Senhor não tem que se arrepender de pecados.
Por que o Senhor vem ser batizado? Próximo versículo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus disse: não, João, batize, me batize. Por quê? Porque convém que eu cumpra toda a justiça. Batize, me batize. Por quê? Porque eu estou já aqui representando a humanidade pecadora. Já que eu estou fazendo isso. E outro propósito é que Jesus queria mostrar a validez do batismo de João. O próprio Messias demonstrando a validade do batismo dele. Próximo versículo diz: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então aqui o próprio Jesus reconheceu a validade do batismo de João. João não batizava por conta própria, mas ele foi enviado por Deus. Lá em João capítulo 1 e o versículo 33, o próprio João, ele expressa isso, que ele foi enviado para batizar. Ele fala de Jesus dizendo: eu não conhecia Jesus, mas o que me mandou a batizar, isto é, Deus mandou ele batizar. Aquele que mandou eu vir para aqui batizar as pessoas arrependidas com água, ele me disse: aquele que você viu, desceu o Espírito Santo, que ele viu descer em forma de uma pomba, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João, ele disse: eu não batizo por mim mesmo, foi Deus que me mandou batizar. Mas vocês estão achando que meu batismo é muita coisa? Porque os religiosos vinham até João e perguntavam: se tu não és o profeta que foi prometido, se tu não és o Cristo, então com que autoridade você batiza? Aí ele disse: eu batizo porque ele me mandou batizar, Deus me mandou batizar. Aí João disse: mas você está achando o meu batismo em algo muita coisa? Não é nada não. O batismo do profeta que vocês estão esperando, que é o Messias, o dele é superior ao meu. O meu não é muita coisa não, o dele é que é diferente. O meu é em água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E isso eu não posso fazer. Isso eu não posso fazer. Por essa razão, pelo fato de o batismo ser uma instituição divina, Deus mandou João batizar. A Bíblia acusa os escribas e fariseus de desobedecerem a Deus por rejeitarem o batismo de João. Quando eles rejeitaram o batismo de João, eles deveriam batizar-se, se arrepender dos seus pecados e irem batizar. Mas eles diziam: você não tem autoridade, você não pode estar batizando. E por rejeitarem João, o batismo de João, eles estavam desobedecendo a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 30. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, isto é, as ordens de Deus, o mandado de Deus, contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele, não receberam o batismo de João. E ao fazer isso, eles estavam rejeitando o conselho de Deus, estavam rejeitando a autoridade de Deus, as ordens de Deus. Cristãos devem se batizar, cristãos devem se candidatar para o batismo, cristãos devem estar aptos, em condições de se batizarem. Tem que estar apto para isso. Recusar a se submeter a uma ordenança divina é aqui a resposta. Por que cristãos têm que se batizar? Porque recusar-se a se submeter a uma ordenança divina é rejeitar o propósito de Deus para a nossa vida. Ele diz que é para batizar.
que dizia que os homens rejeitaram as ordens de Deus contra eles mesmos, não tendo sido batizado por João. Quando você diz, não quero me batizar, não vou me batizar, você está rejeitando as ordens de Deus para você. Você está se recusando, sendo um cristão insubmisso a Deus. Ao ser batizado, o crente está, pela fé, se submetendo a Deus e aos seus propósitos. Lá em Lucas, no capítulo 6 e o versículo 46, Jesus vai dizer algo que é interessante para a gente. Jesus diz, por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu digo, se vocês não me obedecem? Aí nós temos hoje cristãos que não querem se batizar, cristãos que não querem se batizar. Mas se Jesus vier, você vai, eu vou. Então por que tu não quer se batizar? Qual é o motivo? Você está rejeitando o desígnio de Deus, está rejeitando as ordens de Deus. Se você não quer se batizar, é porque tem coisa errada com a sua vida. Se você não quer se batizar, é porque você é insubmisso a Cristo Jesus. Sua vida está cheia de sujeira e você tem que consertar sua sujeira. Você não está obedecendo a Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo, não me chame de Senhor se você não me obedece. Não diga que eu sou o Senhor da tua vida, que eu mando em você, se você não se submete a mim. Abandone seu pecado e esteja apto para se batizar. Já viram pessoas assim? Porque eu já conheci bastante. Pessoas que não querem se batizar. Outro erro é que as pessoas, alguns rejeitam se batizar porque entendem que aceitar o batismo é a mesma coisa que aceitar as regras da igreja. E não é bem assim. Eu já ensinei aos irmãos há muito que é perigoso estar ensinando regrinhas que não estão na Bíblia. É perigoso estar ensinando regrinhas que não estão na Bíblia. Isso aqui é pecado, isso aqui também é pecado, e a TV era pecado, e a saia jeans era pecado, e um monte de coisa era pecado, e hoje não é mais. E hoje não é mais, ninguém reclama. E a presilha era pecado, as tranças eram pecado, e hoje não é mais. As pessoas fazem. Pessoas têm TV em casa. Então essas regrinhas são mandamentos de homens. Se não estiverem na palavra de Deus, eu não ensino. Eu ensino os cristãos a serem moderados. Moderados. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Então, muitas denominações fazem isso. Elas querem escravizar as pessoas. Elas querem não tornar essas pessoas escravas de Cristo, servas de Cristo. Querem tornar essas pessoas servas da igreja. Servas da igreja. E é da instituição, não é de irmãos. Se a igreja fosse entendida por eles como sendo irmãos. Porque servo dos irmãos todos temos que ser. Você tem que ajudar o seu irmão. Você tem que aconselhar o seu irmão. Tem que orar o seu irmão, pelo seu irmão. Tem que servir a ele. Isso é ser servo da igreja. Agora, servo de uma instituição, com seus mandamentos, com suas regras, que invalidam as escrituras sagradas, Jesus disse não, fora. Jesus disse, por causa das vossas tradições, dos costumes de vocês, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Estão invalidando a palavra de Deus. Você tem que se batizar, porque você é um salvo em Cristo Jesus, porque a sua vida foi mudada. É por isso que você tem que se batizar. É por isso. Recusar a se submeter às ordens de Jesus é estar em desobediência para Deus. É rejeitar os propósitos de Deus para a sua vida. Deus tem muitos propósitos. Qual é então o propósito do batismo? Qual é o propósito do batismo? Imagine aqui, irmãos. Imagine que você esteja pregando a palavra de Deus, tá? E
ouviu a pregação, você pregando, a mensagem de arrependimento, e essa pessoa se arrependeu e creu em seu coração, e ela recebeu Jesus pela fé, naquele momento. Tem gente que pensa que só recebe Jesus quando vem aqui à frente e faz uma oração. Não, já vem salvo. Já vem salvo de lá. Ela tem que crer. Como é que você, ao pregar, e essa pessoa ao crer lá, sentada no banquinho dela, como é que você vai saber que essa pessoa se converteu? Qual é a forma mais fácil e imediata de saber que alguém creu em Cristo Jesus? Fazendo um apelo. Você faz um apelo, você deseja entregar a sua vida para Cristo Jesus, e a pessoa levanta a sua mão. É a forma mais imediata. Não tem como você saber com toda certeza. Mas a pessoa que creu, ela vai fazer essa profissão de fé. Então essa é a forma mais imediata, não é? Ela confessa publicamente o seu ato de fé. Através desse ato de fé, ela confessa: eu creio em Jesus Cristo, eu quero fazer parte desse povo, eu quero fazer parte do povo salvo. Da mesma forma, Jesus, ele determinou para aqueles que se arrependeram e que assumiram o compromisso de morrer para o pecado e viver somente para Deus, e confessarem publicamente os seus pecados e professar a sua fé através do ato do batismo. A gente, quando está aqui no culto, a gente pergunta: alguém, não é? Alguém levante sua mão, não é isso? Nós estamos fazendo isso, mas não é estar na Bíblia não, mandando fazer isso não. Tá certo? Só que não é pecado não, eu só estou dizendo que o meio pela qual os cristãos faziam naquela época é: venha para ser batizado. Era isso que se fazia naquela época. As pessoas que criam, eles iam ser batizados, eles se candidatavam para o batismo, e essa era a demonstração pública da sua fé. No Novo Testamento isso acontecia. Veja Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro, Atos 2,38, olha o que Pedro diz: arrependei-vos. Olha o apelo que Pedro fazia para eles: se arrependam, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o que Pedro estava fazendo, pregando o Evangelho para as pessoas. As pessoas perguntavam: o que nós devemos fazer, Pedro? Aí Pedro disse: se arrependam e sejam batizados. Se arrependam, algo interior. Sejam batizados, por levantar a mão. Chegue para cá. Ele não fazia isso: levante sua mão e venha para cá para a gente orar. Não, arrependa-se e venha ser batizado. Essas pessoas que se arrependiam, elas iam e eram batizadas. Era isso que acontecia com eles. Nessa passagem aqui, Pedro está exigindo daqueles que ouvem a sua pregação que eles se arrependam. Olha aqui a condição para ser batizado: arrependimento. Arrependimento. O que a gente vê de pessoas querendo ser batizadas, por um lado tem gente não querendo ser batizada, por outro tem aqueles que querem ser batizados por folia. Quer ser batizado por folia. Ele quer comer um pedacinho de pão e quer tomar um pouquinho de vinho. É só comprar e tomar em casa. Por folia. Isso é um ato sério. Para você ser batizado, tem que ter o coração arrependido. O teu interior tem que chorar pelo pecado. O teu interior tem que se estremecer com a justiça e a santidade de Deus, que não tolera nenhum pecado. Teu interior tem que se estremecer. Você tem que olhar assim e dizer: eu estou em pecado. Deus está
sinceridade no teu coração. E o que acontece? As pessoas fazem para pecar. Quando elas desprezam aquilo que é sagrado, elas estão fazendo para pecar. Para pecar. Batizam, tomam ceia, simbolizam a realidade que não está nelas, simbolizam o que não está nela. Ela não morreu com o pecado, continua no pecado e participando dessas coisas sem a menor reverência, sem a menor preocupação. Então, o que Pedro está exigindo daquelas pessoas que estão ouvindo sua pregação é que eles se arrependessem e significassem este arrependimento através do ato do batismo. Para quem era o batismo? Para quem estava arrependido. Lembra que aqueles que não se arrependiam e não criam em João, eles simplesmente recusavam serem batizados? Pois é. Tem uma igreja aí que já faz de forma diferente, né? A CCB, por exemplo, eles, nos cultos deles, eles usam muito, né, os tanques batismais para batizar a pessoa. As pessoas vêm um monte de gente, vem bêbado, de todo jeito, aí bota lá. No outro dia o cara acorda e não sabe nem o que aconteceu, aí volta de novo para o pecado. Não é assim. Também não é assim. Você não deve banalizar esse ato. As pessoas têm que se arrepender. Sabe como é que elas se arrependem, irmãos? Ouvindo pregações duras que falam sobre os seus pecados. Tem gente que se arrepende, tem gente que vem chorando. Mas sabe o que foi? Porque ouviu um louvor. Qual é o louvor? Tem uma palavra para você, não desanime. Venha para Jesus e Ele vai ter. Olha, Jesus conhece tua tristeza. Aí o camarada vem mesmo, ele chorando, né? Vem todo emocionado, mas não é arrependimento, é cheio de ego, cheio com o coração endurecido, cheio de rejeição a Deus. Se elas ouvissem, raça de víbora, se arrependa, elas sairiam da igreja e não voltariam mais. Aí vem essas pessoas, a gente ganha um monte de emocionados, um monte de pessoas emocionadas, aqueles foguinhos bem pentecostais que o povo fala, cheio de bagunça. Um vai, o outro vem, um faz um aviãozinho, o outro gira, é peão, e sai aquela bagunça, o outro planta bananeira, o outro fica deitado, e o povo, chega, eu me arrepiei, eu me arrepio todinho, mas eu fico com medo de Jesus mandar um raio do céu, e eu pertinho aqui, cai em mim, mata em mim, se eu querer. Então, a gente tem temor, irmãos. Quando eu vejo um irmão profetizando, profecia que eu já sei que é falsa, eu me arrepio todinho mesmo. Eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? Então são pessoas emocionadas, mas não são convertidas. Viu? Não são convertidas. São cheias de esperanças, de bênçãos e dias melhores, mas nenhuma esperança do céu. O céu não está no coração delas. Ofereça para elas o céu. Elas não querem, porque elas não acreditam. Elas não creem no céu. De boca dizem eu quero, mas se elas quisessem o céu, elas seguiam esse caminho do céu. Não há. E Pedro diz: arrependa-se. E quem tiver arrependido, venha para cá. É essa a mensagem. A gente geralmente prega: Jesus tem bênçãos para a tua vida. Pare de sofrer, pare de ser o quê? Quem quiser, vem aqui. Vem um monte de gente querendo parar de sofrer. Vem. Agora quando você diz arrependa-se, Deus está irado com você. Deus está irado com o seu pecado. Você está destinado ao inferno.
pessoas não vêm. Mas Pedro aqui não mudou a mensagem. A mensagem era essa: arrependa-se e seja batizado. Arrependa-se e seja batizado. Quem deve se batizar? Quem está arrependido. Quem deve se batizar? Nas outras igrejas é quem é crente. Crente nominal. Quem deve se batizar nas igrejas? Quem está se vestindo do jeitinho que era da própria igreja, né? Quem não tem a barba, né? Quem não tem a barba deve se batizar. Mas a vida suja, podre. A vida com Deus, podre. Podre. Filhos do diabo sendo batizados. Podre. Quem deve se batizar? Os arrependidos. Aqueles que reconhecem seus pecados. Eles devem dizer: eu estou arrependido, eu quero me batizar. Eu quero me batizar, eu não quero viver mais essa vida, não vou mais viver. O batismo é um segundo apelo para quem quer ser crente. É isso que é o batismo. É o segundo apelo para quem quer ser crente. A gente fala o primeiro apelo, que é levantar a mão. Esse aí é para participar da igreja só. Tem uns que vêm para ser crente de verdade, mas esse primeiro é para participar da igreja. Agora o segundo: venha para ser batizado. Venha. Demonstração de arrependimento sincero. Viu? Portanto, o batismo não é para quem frequenta uma igreja, para quem se diz cristão, mas é para pessoas verdadeiramente arrependidas que querem se identificar com Cristo. Que querem se identificar com Cristo. Não é aquela identificação que o mundo diz, não, amor, amor, ame. Não, é amor. Camarada lá no pecado, só ame ele. É amor, amor. Um amor que não conta, um amor que não salva uma vida. Um amor que não salva uma vida. Que amor é esse? Tu sabendo que o camarada está indo para o inferno? Que amor é esse? Então não é isso. É se identificar com Cristo em sua morte e ressurreição. Eu morri para o pecado e eu vivo agora uma nova vida com Cristo. É isso aqui que você vai fazer. Veja Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Jesus disse para os seus discípulos: vão por todo o mundo, pelo mundo inteiro, e preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos e crede em Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependa-se. Pregue o Evangelho a toda criatura, todo mundo, a todo mundo. Próximo versículo: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, está vendo aí? Aqui, irmãos, crer, olha essas duas coisas: crer e ser batizado, eles estão unidos. Por quê, irmãos? Porque essa era a forma pelo qual os apóstolos sabiam sobre quem creu ou não. Ele dizia: quem creu, venha para ser batizado. Quem está arrependido, venha para ser batizado. Imediatamente eles faziam isso. E é por isso que coloca: quem crê e for batizado, porque era algo bem rápido, será salvo. Aí você diz: mas o batismo salva? Não. Veja a continuação: e quem não crê será condenado. Ele colocou o batismo porque os dois andavam juntos. Quando a pessoa cria, ela ressignificava, demonstrava a sua fé. Em vez de levantando a mão, sendo batizado nas águas, tá? Os que criam se candidatavam para serem batizados. Mas me diga uma coisa: se o batismo, né, ele mostra quem creu ou não, é uma expressão externa de quem creu ou não, por que não apenas aquele apelo? Quem quer entregar sua vida para Jesus, venha para cá. Por que não só esse apelo? Né? Por que não fazer só um apelozinho? Em primeiro lugar, porque Jesus não mandou fazer apelo, né? Ele não mandou fazer apelo, ele mandou batizar. A gente faz apelo, não tem nenhum problema com isso.
nós devemos nos preocupar também com o batizar. Em segundo lugar, porque o batismo, ele transmite todo o significado pretendido por Deus que o crente verdadeiramente arrependido assuma em sua vida. O batismo transmite o significado exato, o que o apelo não transmite. O batismo é uma reprodução de uma verdade. É essa a maravilha. Que significado é esse? Qual é o simbolismo do batismo? Em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, Paulo, ele vai usar o exemplo de um batismo real, um batismo em águas, para ilustrar um batismo espiritual. A palavra batizar significa imergir. Tá? Então ele usa essa ideia de um batismo real para ilustrar algo espiritual que aconteceu. Olha o que aconteceu. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, está vendo? Um batismo normal de águas, que é a imersão na água, e ele usou para exemplificar algo espiritual. Nós sendo imersos em Jesus Cristo, sendo batizados em Jesus Cristo, todos nós que fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte. Vocês não sabem disso? Próximo versículo. De sorte que nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha aqui o significado do batismo. Quando fomos batizados em Jesus Cristo, que é o batismo espiritual, acontece na conversão. Quando nós fomos batizados em Jesus, nós fomos identificados com Ele. Nós nos tornamos um só com Jesus Cristo. Fomos imersos em Cristo, nos tornando um com Ele. De maneira que quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados também com Ele. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos com Ele. Olha que verdade maravilhosa, irmãos. E isso aqui ilustra o batismo em águas. Para Paulo, o batismo em águas é uma reprodução visível de uma verdade espiritual. Essa aí. O batismo simboliza esta realidade espiritual, isto é, a nossa união e identificação com Jesus Cristo. De maneira que o que aconteceu com Jesus Cristo também aconteceu conosco. Quando o indivíduo, o candidato a ser batizado, no batismo, ele é imerso em águas, tá? O batismo por imersão, quando ele é imerso nas águas, fica debaixo ali da água, o que acontece? Isso representa o seu sepultamento. Morreu, vamos sepultá-lo. Aí a pessoa é imersa na água, simboliza isso, que ela foi sepultada. O último adeus acontece no sepultamento, não é? Aqui no nosso país o sepultamento é diferente. As pessoas são enterradas, não é? Joga terra em cima. O último adeus. É isso que aconteceu. Quando você foi imerso nas águas, isso simboliza que você morreu para o pecado. Você morreu com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, você também morreu com Ele. Jesus Cristo morreu por você, para pagar o teu pecado. E você morreu para o pecado, porque se Ele pagou, não tem mais dívida sua para o pecado. E agora, você não vai mais fazer dívida com o pecado, porque Jesus disse, não faça mais não. Você não tem mais dívida, mas não vai fazer mais dívida não. Você morreu. Defunto não faz dívida. Defunto não peca. Defunto não vive andando na rua, cometendo pecados. Quando você se converteu, você foi batizado em Cristo, morreu juntamente com Cristo, e agora você não vive mais uma vida pecaminosa. Você não vive mais no mundo de pecado. Está morto. Você está morto.
quando a pessoa levanta você da água, o que significa? Ressurreição. Aqui, ó, fomos sepultados com Ele pelo batismo, na imersão, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, quando traz de volta a imersão. Imersão, mergulho, né? Imersão, quando a pessoa vem de volta da água, representa a ressurreição. Que ressurreição é essa? Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo agora para uma nova vida, não para praticarmos mais as ações do passado. Glória a Jesus. Através do batismo, nós estamos professando publicamente que nós nos identificamos com Jesus. Oh, coisa maravilhosa, irmãos! Oh, coisa maravilhosa! Você dizer, eu quero me batizar. Por que você quer se batizar? Para que você quer se batizar? Porque eu morri com Jesus Cristo. Eu morri quando Jesus morreu. Eu também morri com Ele para o pecado. Minha vida já foi transformada e eu ressuscitei para uma nova vida. E eu quero confessar isso publicamente. Quando eu for imerso em água, eu quero que as pessoas olhem para mim e dizer, já foi sepultado o velho homem, ele morreu. E quando eu for retirado da água, eu quero que todos saibam que eu vivo uma nova vida em Cristo. Não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Glória a Deus. Esse é o significado do batismo. É um significado maravilhoso, não é, irmãos? Dá vontade de ser batizado de novo. Dá vontade de ser batizado de novo. Quando eu fui, não entendi tudo isso. Isso é maravilhoso. Você querer se identificar com Jesus Cristo.